soltar, para alguns que já me acompanham, que já me ouviram falar sobre isso, soltar é totalmente diferente de segurar. Então anote aí, você que está anotando, tanto no Instagram quanto no YouTube, coloca aí no chat, escreve aí nos comentários. Soltar é diferente de segurar. Isso em todos os sentidos. Vamos para um dos sentidos que a maioria das pessoas tem dificuldade em entender, que é o dinheiro. Tá, Lu, se soltar é diferente de segurar, para eu soltar, para ter mais fluxo financeiro, significa que eu não posso mais cuidar do meu dinheiro? Eu já tive essa dúvida, eu já me perguntei sobre isso. E, inclusive, durante um tempo em que eu estava estudando bem profundamente o treinamento de Harvey Eker, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária, esta parte que ele ensinava eu não entendia. Eu não entendia e, de certa forma, eu tinha resistência de aplicar o que ele ensinava, porque eu interpretava que se eu soltasse, significa que eu teria que deixar o dinheiro ir, que eu não ia mais me importar com o fato de acumular dinheiro. E são coisas completamente diferentes. Só que a ideia que eu tinha era que eu para ser uma boa administradora financeira, eu precisava ficar segurando. Ocorre que o fato de eu ficar segurando fazia com que eu tivesse aquela mente fechada, principalmente para oportunidades. Eu não ficava tranquila, eu não ficava segura, literalmente, e a segurança que eu buscava, que eu não soltava, né? Então eu estava aprendendo, eu estava segurando. A segurança que eu buscava era no dinheiro. Como assim segurança no dinheiro, tia Lu? Na minha cabeça, eu ficava segura, ou eu estaria segura, se eu tivesse X valor de dinheiro guardado. Não sei se isso já aconteceu com você, mas isso é uma armadilha. Eu já vi alunos meus, não agora, mas na época em que eu trabalhava no individual, que eram atendimentos, né, consultoria. E eu já vi pessoas me contando casos como esse, delas relatarem assim, eu iria ficar mais segura se eu tivesse 20 mil guardado, por exemplo. Porque aí esses 20 mil guardados, eu sei que eu conseguiria pagar lá 3, 4 meses de todas as contas da minha casa, da minha família, eu manteria tudo em dia. E esses 3, 4 meses, eles me dariam uma certa folga mental para que eu conseguisse manifestar o desejo que eu tanto queria. Isso é uma armadilha. Por que eu estou falando que isso é uma armadilha? A sua mente, ela não sabe a diferença, ela não entende, é você quem vai dar as coordenadas. Se as coordenadas, com base nesse exemplo que eu dei, são de eu preciso de X valor em dinheiro guardado, X valor lá na conta, para eu ficar mais tranquila, para então eu manifestar os meus desejos, eu estou me segurando no dinheiro. E era isso que eu fazia. Lembra que eu falei para vocês que eu me segurava no dinheiro e isso é uma armadilha? Veja bem. No tempo em que eu tinha o escritório e que as coisas fluíam muito bem, eu ganhei muito dinheiro, eu também usava muito, gastava o dinheiro desmioladamente. Eu não tinha esse senso, essa mentalidade que eu tenho hoje. Mas jamais. E o fator não era o quanto se gastava, porque eu ganhava muito mais do que eu gastava. E era incrível, porque passava-se um final de semana, nossa, era 5 mil reais. Mas sim, fácil. Brincando. Nossa, era coisa assim que... Só que na segunda-feira tinha um 10. Então era aqueles 5 que já tinha sido utilizado, mais um tanto. Entrava muito mais dinheiro do que se gastava. Isso é só um exemplo, tá, gente? E isso acontecia o tempo inteiro. Só que o meu comércio, na época, ele era sazonal. Tinham períodos que ia muito bem, que entravam lá 50, 60 contratos em um mês. Gente, contratos de R$1.000, R$1.500, era coisa alta. Na época, né? Isso há 11 anos atrás, imagina. Disparado. E como não era produto, era serviço, podia fazer o que fosse. As impressoras imprimiam os contratos e estava valendo. Só que, entenda, era sazonal porque tinha meses que dava muito bem e tinha outros meses que desacelerava, que caía às vezes pela metade. E para mim isso não entrava na cabeça. Para mim tinha que ser, se agora deu 50, no outro mês tem que dar 80, e no próximo mês tem que dar 120, e no outro mês tem que dar 150. E quando isso não acontecia, eu começava a me cobrar. Olha outra loucura aí, que quem não solta entra em um círculo. Estou explicando todo o ciclo para você. Eu entrava em um círculo mesmo, né? Em um vício de me culpar. E aí eu me culpava, eu pensava, bom, se esse deu 50, por que não vai dar 80 no próximo? O que aconteceu? Aí eu cobrava muito de mim, cobrava muito dos meus funcionários e acabava dando um tiro no próprio pé. Não entendia que o mercado era assim e precisa ter estômago para isso.
Isso, por que eu agia dessa forma? Porque eu não soltava os resultados. Hoje, se eu tivesse a mesma experiência, a mesma oportunidade, e essa semana eu estava falando com a minha turma do método sobre o protocolo que nós iniciamos, que é de ressignificação do passado, se eu tivesse a oportunidade de voltar no passado, eu teria feito tudo diferente. E como eu teria feito diferente nesse caso? Em primeiro lugar, iria entender o mercado para não agir da forma como eu agia, porque eu não soltava, eu não deixava os meus funcionários em paz, mas principalmente eu me cobrava demais. Eu sei que isso é comum e pode acontecer com você no quesito dinheiro. Esse momento em especial, esse momento que nós estamos vivendo no mundo por conta do Covid, toda essa bagunça que virou a pandemia, barra política, barra briga, barra loucura, caos completo. É normal que a nossa mente diga assim, alerta vermelho e dispare problema, 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 a fim de que a gente comece a segurar. Então os meus desejos, os meus sonhos, as minhas metas, elas ficam paradas. Ficam paradas por quê, Tia Lu? Porque eu estou segurando. Literalmente, eu estou segurando. No que diz respeito a dinheiro, não quer dizer que você saia lá fora e você vai gastar um horror porque vai vir muito mais e a Tia Lu falou que eu tenho que soltar, que eu tenho que desapegar, que eu não posso ficar segurando. Não é isso. Eu vou te dar um exemplo que vai encaixar perfeitamente onde eu quero chegar. Veja bem, quando eu falo que o soltar é diferente de segurar, a tua mente, a minha mente, a nossa mente, ela não fica o tempo todo fazendo perguntas? Perguntas como assim, e agora? Como é que você vai pagar aquela conta? E agora, se aquele cliente não assinar o contrato? E se aquele fornecedor der para trás? E se? A mente está o tempo todo perguntando, não é verdade? Ela quer as respostas, ela quer. Esse ato de ficar se perguntando o tempo inteiro já é um problema que nós conhecemos como dúvida. Se eu tenho uma dúvida, eu vou ter outra. E o pior, esta outra dúvida vai voltar, vai começar lá do começo. Então eu tenho uma dúvida, eu vou ter outra, vai ter outra, daqui a pouco volta de novo aquela outra dúvida, vira uma loucura completa. Isso não para. Só o fato da minha mente ficar me perguntando sobre isso, eu já não soltei, eu já não consigo soltar. Porque eu continuo repetindo aquilo para mim mesma. E aquilo vai marcando, vai incomodando. Ai, Lu, mas é só um pensamento. Tem muitas pessoas que acabam subestimando um pensamento. Mas água mole em pedra dura? Pois é, você já sabe a resposta. É assim que um pensamento funciona. Um pensamento. Perceba aqui que eu não estou falando um pensamento bom ou um pensamento ruim. Pensamento é pensamento. Ele pode ser um pensamento construtivo ou um pensamento destrutivo. Ele ainda é um pensamento, mas ele vai agir da mesma forma. Se for uma coisa boa, vai te levar a um resultado melhor. Agora, se for uma coisa ruim, vai te levar para o caos. E então você imagina, este pensamento ruim batendo na tua porta várias vezes ao dia, durante todos os dias, todas as semanas, isso além de cansar, ele não deixa que você sossegue, não deixa que você solte. Isso faz com que você procure a resposta para esse pensamento o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora, vem aqui comigo e entenda bem. Quando eu me preocupo se o cliente vai assinar o contrato. Eu me preocupo se a festa vai dar boa. Claro que agora não tem festa, né? São só exemplos. Eu me preocupo se o fornecedor vai me entregar o produto no prazo. Eu me preocupo se o médico vai estar lá para me atender. Eu marquei uma reunião com alguém importante. Eu estou preocupada se realmente essa pessoa vai ir para a reunião ou não vai. Eu me preocupo se o boy magia vai me responder a mensagem. Eu me preocupo, entende? Eu fico me preocupando com todas essas coisas e não é só o fato de eu pensar nelas. Aqui existe uma diferença, não é só o fato de eu pensar nelas. Eu estou dando a atenção e eu estou dando a atenção errada, porque eu estou me preocupando. E eu estou me preocupando, na maioria das vezes eu me preocupo com o resultado. Olha aqui, presta bem atenção, por isso que eu estou nessa câmera mais próxima aqui de você. O Instagram tá me vendo de ladinho, mas não tem problema. Aqui na câmera 2 vocês me enxergam melhor. Se eu estou preocupada, quer dizer o quê? Se eu estou preocupada, é porque eu estou pensando no que pode dar errado. Senão eu não estaria preocupada, não é verdade? Lu, como é que eu solto? Não me preocupando. Tá, mas como assim não me preocupando? Se eu estou preocupada, é porque eu estou tendo... Olha só o indício, o indicativo. Quando eu estou preocupada, é que eu estou tendo pensamentos, é que os pensamentos que eu tenho são negativos, são ruins. Eu estou pensando no que pode dar errado. Eu estou pensando no pior. Eu estou pensando em problemas. E é nisso que eu estou colocando a minha atenção. Eu estou preocupada. Eu não soltei. Soltar é quando eu não me preocupo. Tá, Lu? Então eu quero muito dinheiro. Mas eu tenho muitas contas para pagar.
Eu estou preocupada porque eu estou parada, eu não estou ganhando, eu trabalho por comissão, eu trabalho com vendas, eu trabalho autônomo, não importa qual que é a tua função. Mas nesse momento, com todo o mundo parado, eu estou parado, o dinheiro não está entrando. É claro que eu estou preocupada. Eu vou dizer o que para os meus filhos? Eu vou pagar as contas como? Mas isso que está rodando na sua mente faz com que você mantenha o foco na dor, na preocupação, no problema. Tem como soltar enquanto você estiver preocupado? Não. Tá, Lu, mas e aí como é que fica então com o fator dinheiro? Se isso se mantém, você continua rodando aquilo e aquela preocupação não te permite soltar. Simples assim. Tá, mas e o dinheiro? O dinheiro não entra, o dinheiro não veio, eu ainda não voltei pro meu trabalho, as coisas ainda continuam complicadas, era para ter dado certo, não deu. E aí, como é que eu... Não tem como eu esquecer, tia Lu. Você está dizendo para mim que é para eu esquecer? Não é para esquecer. Não é para esquecer. Anotem, gente. Quem está anotando, anote. Não é esquecer. Eu sei que vocês vão vir com a foice e com as tochas querendo o meu pescoço. Queima, quer que eu queime, e eu queimo com os gatos ainda, né? Porque na Inquisição era assim, a bruxa ia junto com os gatos. E geralmente mulher, né, que tem gatos, na época era considerada assim. Então imagina, vocês nesse momento querem minha cabeça. Eu sei que você quer a minha cabeça, porque muitas pessoas, mas muitas, até livros, treinamentos, outros profissionais já disseram para você que soltar é esquecer. Isso é uma metáfora. Metáfora. Não significa... Uma metáfora não quer dizer que você use ela e entenda ela ao pé da letra. Uma metáfora é só para você ter uma ideia. É como se fosse uma analogia. Entenda bem que não é esquecer. Está muito longe de ser esquecer. É não dar ouvidos para preocupação. É não se preocupar. Porque quando eu me preocupo, quer dizer que tem algo que está errado. Porque se estivesse tudo bem, se eu estivesse segura, se eu estivesse certa, se aquilo não me incomodasse, eu não iria estar me preocupando. Eu iria estar tranquila. Não é verdade? Não concorda comigo? Se você, olha, você fez a tua parte. Você utilizou lá o que eu ensino dentro do método. E você fez a tua parte, você está focado, porque eu quero entrar aqui em um ponto que é sobre foco. Se você está focado no teu desejo, no teu objetivo, é lógico que você não vai esquecer. Seria o mesmo que dizer assim, atletas de alto nível, que eles precisam treinar, eles precisam se preparar, eles vão esquecer de treinar. Eles mantêm o foco? Eles continuam com o treino se eles esquecem de treinar? Óbvio que não. Eles sobem no palco para conseguir o objetivo? Claro que não. Eles precisam manter uma disciplina de treinos, eles precisam evoluir nesses treinos para chegarem em algum lugar. Agora, se você esquecer o teu desejo e deixar ao léu, é exatamente isso que vai acontecer. Só vai ficar como uma proposta aberta e sem fim. O que é que você está treinando? O que é que você está sinalizando nesse momento? Ah, eu esqueci. Deixei para lá. Ah, é claro que eu sei que também tem um outro ponto que nesse momento você também quer a minha cabeça. Ah, Lu, mas quando eu esqueço de algumas coisas, as coisas acontecem. Sabe por que que quando você esquece essas algumas coisas, que geralmente são coisas pequenas, elas acontecem? Porque não teve resistência. Nota. Ah, para coisas pequenas, para, por exemplo, assim, eu não encontro aquele livro, eu não encontro aquela chave, eu não encontro aquele documento. Quando você esquece disso, de repente ele aparece na tua frente, feito mágica. Na minha terra tinha o São Longuinho. Aí você chamava São Longuinho, fazia a prece do São Longuinho. Olha, gente, eu era criança. São Longuinho, e aí quando você encontrava aquilo que você não achava, você dava 3 pulinhos. Era assim, né? Você prometia para São Longuinho. E aí, o que acontece quando você faz a oração de São Longuinho? Você esquece, né? Deixa pra lá. Aí, de repente, o São Longuinho traz pra você e do nada ele aparece. Não, gente, não é que é do nada. É porque não tem resistência